Então você vai ver o que precisa ser feito para corrigir os problemas e o que precisa ser feito, onde empregar o dinheiro que está sobrando, além do que você necessita. Onde empregar esse dinheiro? Onde usar isso? Como administrar isso? O que a obra de Deus necessita? Quantas congregações podemos abrir? Quantos missionários podemos manter? Na cidade, podemos arrumar aí uma equipe e remunerar essa equipe para evangelizar. Podemos conseguir aí ótimos musicistas. Precisamos contratar, precisamos comprar instrumentos, precisamos comprar microfones, precisamos colocar uma central de ar na igreja, precisamos dos bancos novos, precisamos de microfones. Vamos ver as necessidades e vamos investir na obra de Deus. Os cultos na rua estão sendo feitos, existe uma caixa de som boa, um microfone bom, existe condição, instrumentos, existe condição realmente para fazer esse culto, existe um transporte para transportar esse som. Então, são coisas a serem analisadas e o dinheiro da igreja deve ser empregado na obra de Deus. Existem pessoas na igreja passando necessidade, pessoas precisando de roupa, precisando de alimento, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão doentes. Então devemos analisar essas coisas e ajudar e aplicar corretamente o dinheiro do Senhor. Então, depois de analisar, se você tem dívidas a pagar e está apertado para pagar, você vai analisar. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Está lá em Romanos 13:8. Então, cuidado com as dívidas, cuidado com as compras, além do que você pode pagar. Não fique endividado, não fique prisioneiro da dívida. E se você já está, procure ajuda daquelas pessoas que entendem desse assunto. Procure daqui para frente cortar gastos. Deixa eu ver o que eu posso cortar, o que eu posso corrigir. Tome atitude séria realmente. É briga, é luta para você consertar. E se o problema não é dívida, mas o problema é a administração do dinheiro, daqui para frente procure ajuda. Como administrar esse dinheiro, como empregar, em que precisa. Analisar. Monte uma equipe para isso. Se você está apertado financeiramente, você pode cortar despesas, ver o que você pode cortar. Pode também diminuir despesas, ver o que você pode diminuir o gasto. E você pode também conseguir ganhar mais. Veja o que você pode fazer para ganhar um pouco mais do que você está ganhando. Então são soluções, você vai procurar soluções para os seus problemas. Lembrando sempre que existe também a parte espiritual. Nunca deixe de entregar o dízimo, de dar uma oferta, porque isso vai te ajudar. Seja fiel a Deus, peça sempre a orientação, a ajuda de Deus e siga fielmente ao Senhor. Não vá fazer coisas erradas para solucionar os seus problemas, não vá mentir, enganar, roubar, não vá fazer nada ilícito que prejudique você no reino espiritual, porque talvez você até consiga ter dinheiro, mas você vai perder a salvação. Então cuidado com isso. Vamos passar então aí pelos principais pontos da nossa lição, as partes e os tópicos para nós estudarmos de acordo com a nossa revista. Então vamos ver o nosso texto áureo, que diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. A nossa verdade prática diz: o verdadeiro líder age com sabedoria e prudência, porque sabe que a sua autoridade procede do soberano e único Deus. A nossa leitura bíblica está em Neemias 13, de 1 a 8. Ao Senhor que nos tem feito sacerdotes verdadeiros temos lido. Vinha a Jerusalém e compreendia o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que eu lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Glória a Deus! Às vezes é preciso tomar decisões drásticas. Às vezes aquele ardor
de santidade, toma conta da gente. Aquele ciúme das coisas de Deus, o zelo pela casa do Senhor, às vezes invade a gente mesmo. A gente fica chateado de ver aí o comércio sendo feito dentro da igreja, ver o dinheiro da igreja ser mal administrado, ver aí parentes que nem crentes são, se aproveitando do dinheiro da igreja, gastando o dinheiro da igreja, vivendo aí a seu bel prazer com as finanças da igreja. Então, provoque em nós um zelo. Veja, Jesus expulsou lá os cambistas do templo, e a Bíblia diz, é o zelo do Senhor. As pessoas dão realmente uma revolta na gente quando a gente vê isso, quando existe aí uma má administração nas coisas de Deus. A gente fica realmente revoltado com isso, chateado. Isso é o zelo do Senhor, e nós devemos procurar ajudar aquele que administra para que ele conserte essas coisas, arrume essas coisas. Então vamos ver aí dentro da nossa lição cada ponto para nós estudarmos aí sobre essa leitura. Vamos ver aí a nossa introdução, que diz aí: nosso caráter é trabalhado pelo Espírito Santo, que nos vai tornando dia a dia mais útil a Deus, à sua igreja e ao próximo. Infelizmente, há obreiros que, resistindo à voz do Espírito, agem como aqueles líderes judaicos que, apesar de haverem participado do avivamento em Jerusalém, não reverenciavam nem a Deus nem a sua casa. Haja vista aí o que fez o sumo sacerdote Eliasíbe. Na ausência de Neemias, ele deixou-se levar por interesses familiares e, abusando de suas prerrogativas, abriu guarida para que Tobias, o amonita, fizesse do santo templo a sua morada. Então veja bem, o avivamento já havia acabado. Se continuasse o avivamento, as pessoas continuavam honestas, simples, e trabalhariam na obra de Deus, agiriam corretamente. Então o avivamento já havia acabado. Os sacerdotes já estavam correndo de Jerusalém, fugindo. E o sumo sacerdote Eliasíbe, que deveria manter o avivamento, que deveria manter a honestidade, a simplicidade, se enrolou todinho com um parente, Tobias, que antes já se tinha declarado inimigo do povo de Deus, se juntando com Sambalate. Criticaram a obra que estava sendo feita ali em Jerusalém, a construção do templo. Era inimigo declarado, mas se aparentou com o sumo sacerdote, e agora o sumo sacerdote coloca Tobias para morar dentro do templo, num lugar onde se entravam os dízimos, ofertas, tanto em dinheiro como em alimentos. Olha só, colocar um ímpio para administrar as coisas santas. Será que está acontecendo aí na sua igreja? Uma pessoa que nem crente está administrando as coisas de Deus? Isso acontece, em muitos lugares acontece. E olha que Eliasíbe colocou Tobias ali para morar no templo, e Tobias era amonita. E a palavra de Deus diz que o amonita nunca deveria nem entrar, nem passar perto do templo, de preferência. E ele estava morando dentro do templo. Quem sabe, Tobias era até um comerciante, que recebia ali os donativos, recebia ali os alimentos, negociava esses alimentos. Quem sabe, Quantos comerciantes trabalham fornecendo coisas para a igreja, superfaturando essas coisas, permitindo pessoas dentro da igreja, principalmente parentes de dirigentes, de pastores, principalmente esses parentes, enriquecerem às custas da igreja, com roubo, com engano, com superfaturamento das coisas. Cuidado! Cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai colher. Cuidado, porque existe um juízo de Deus sobre aqueles que não temem ao Senhor. Vamos ver a primeira parte aí, a contaminação do ministério. Na segunda parte nós vamos ver a justa indignação do homem de Deus. E na parte 3, honestidade e transparência na administração.
Nessa primeira parte, então, nós vamos ver aí, dentro da parte a contaminação do ministério, vamos ver o tópico 1, o sacerdote aparentado com ímpio, e número 2, privilégios abusivos. Então vamos ver aí o sacerdote aparentado com ímpio. Após o grande avivamento ocorrido em Jerusalém, coisas estranhas passaram a acontecer no Santo Templo. Eliasibe, o sumo sacerdote, ignorando as demandas da lei divina, começou a agir permissivamente em relação à administração da casa de Deus. Tudo começou quando ele aparentou-se com a família de Tobias. Então a Bíblia adverte, olha, não existe comunhão entre trevas e luz, entre filhos de Deus e filhos de Belial. Cuidado com essa comunhão, cuidado com sociedade, com pessoas ímpias. Cuidado para você não colocar o inimigo dentro da sua própria casa, dentro da casa de Deus. Cuidado para não colocar o diabo para administrar o dinheiro de Deus. Então devemos tomar cuidado demais com essas coisas. Se a ética cristã deixar de ser importante, nós perderemos o sabor, deixaremos de ser sal e luz. Se nós tolerarmos o pecado, apoiarmos o pecado, nós estaremos trabalhando para o outro lado, para o lado das trevas, para Satanás e não para Deus. Vamos ver aí o tópico 2, que diz aí, privilégios abusivos. Então Eliasibe, usando sua influência de maneira profana, veio a beneficiar justamente o arqui-inimigo do povo de Deus. Alojou Tobias nas dependências do Santo Templo, onde eram guardados então os dízimos e as ofertas de manjares, o incenso e os utensílios do culto divino. Veja bem, nós devemos ser o padrão de honestidade, de sinceridade para o rebanho. Então aquele que é ministro, ele é o espelho, é o exemplo para os outros. Nós não podemos, porque a pessoa é parente, porque é amigo, nós não podemos colocar essa pessoa, já está errado já ser amigo de uma pessoa que não corresponde a essa amizade, uma pessoa desonesta. Imagine colocar essa pessoa desonesta para cuidar das coisas de Deus. Mande esse vagabundo trabalhar e se virar. Você não tem que sustentar vagabundo. Você não tem que sustentar pecador. Você não pode pegar o dinheiro de Deus, as coisas santas de Deus, e dar para pessoas ímpias, sustentando aí malandros, sustentando pessoas que são preguiçosas, pessoas que andam às custas do dinheiro da igreja. Não pode. Temos que corrigir isso. Na parte 2 aí fala para nós sobre a justa indignação do homem de Deus. Primeiro, a firmeza de um líder. Segundo aí, a resposta do povo. Terceiro, o procedimento do líder cristão. Então, dentro dessa segunda parte, a justa indignação do homem de Deus, vamos ver a firmeza de um líder. Quando Neemias retornou de Jerusalém e compreendeu o mal que Eliasibe fizera ao povo de Deus para beneficiar Tobias, reagiu àquela situação com zelo e coragem. Então o que Neemias fez quando chegou a Jerusalém? Ele tinha ido ali para a Babilônia, retornado para conversar com o rei, prestar contas do tempo que passou ali, o que ele tinha feito, como o dinheiro tinha sido gasto e tudo. Prestou conta. Neemias era um ótimo administrador. Depois das suas contas aprovadas, depois da sua prestação de contas direitinho, ele volta e acha já o avivamento tinha acabado. O sacerdote, que deveria ser o exemplo, tinha colocado Tobias para morar dentro da casa do Senhor. Então ele pega aquele zelo, de repente invade, e ele pega os móveis de Tobias, lança tudo fora, e vai, chama os sacerdotes de volta, aqueles que tinham fugido, e vem e santifica ali o lugar. Então se você ler, por exemplo, o livro aí de Zacarias, talvez você veja alguma coisa lá que indique realmente esse tempo aqui, o que estava acontecendo. Então Jesus também fez isso. Lançou fora os cambistas e expulsou dali, tirou os animais que estavam ali sendo negociados dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Nós estamos vendo hoje uma situação difícil na casa do Senhor. Crianças que colam chiclete nos bancos, crianças comendo dentro da igreja, mães na hora da ceia que dão um pedaço do pão para a criança.
como se ceia fosse alguma brincadeira,